Você já se viu acordando entre 3 horas e 5 horas da manhã e se perguntou se isso não seria apenas um distúrbio do sono aleatório? Neste vídeo, vamos nos aprofundar no significado místico de acordar nessas primeiras horas, conforme esclarecido pelo trabalho perspicaz de Delora Carlson. Sua extensa pesquisa sobre estados alterados de consciência, terapia de regressão e a mente subconsciente revela por que essas manhãs precoces podem ter mais do que uma simples explicação. Junte-se a nós em uma jornada fascinante para descobrir as implicações espirituais de acordar durante essas horas e o que isso pode significar para nossos caminhos espirituais pessoais. Uma das razões para isso é que o véu entre os mundos está se tornando mais fino. Em nossa jornada para entender o significado espiritual de acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã, encontramos um conceito que ressoa fortemente com os ensinamentos de Delora Carlson: o véu cada vez mais fino entre os mundos espiritual e físico. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de Hora das Bruxas, especialmente às 3 horas da manhã, marca um momento único em que os limites entre nossa realidade física e o reino espiritual se tornam cada vez mais permeáveis. Com base em várias crenças culturais e espirituais, esse horário é visto como propício para uma maior atividade e consciência espiritual. Isso está intimamente relacionado às percepções de Carlson sobre os estados alterados de consciência. Ela frequentemente falava desses momentos como oportunidades para um profundo despertar espiritual. Esse despertar é caracterizado por uma percepção elevada e um aumento nos insights intuitivos que refletem uma conexão mais profunda com os aspectos invisíveis da realidade. Essas primeiras horas são momentos em que nossa consciência está mais receptiva a mensagens e orientações de planos superiores de existência. As interações com o reino espiritual durante esse período são consideradas mais poderosas e diretas. Isso pode se manifestar como uma presença mais tangível de anjos da guarda, recebendo mensagens profundas em sonhos ou vivenciando encontros espirituais inexplicáveis. O trabalho de Carlson, que explora o papel dos guias espirituais e dos anjos, sugere que acordar a essa hora pode ser uma comunicação sutil desses seres. Eles podem nos oferecer orientação, apoio ou até mesmo avisos que são cruciais para nosso caminho espiritual. Responder aos despertares das 3 horas da manhã é um aspecto essencial da prática espiritual, conforme enfatizado nos ensinamentos de Carlson. Ela defendia a importância da meditação, de anotar pensamentos ou sonhos e de estar aberto às mensagens espirituais transmitidas durante esses momentos. Refletir sobre temas ou sentimentos recorrentes que surgem durante esses despertares pode oferecer percepções significativas sobre nossa jornada espiritual. Reconhecer e abraçar esses momentos, como sugeriu Carlson, é um passo em direção a uma conexão espiritual mais profunda e a uma maior compreensão do eu dentro da estrutura maior do universo. Outro motivo pode ser o fato de alguém estar chamando por você. Na quietude das primeiras horas da manhã, especialmente entre 3 horas e 5 horas, pode ocorrer um fenômeno espiritual único. Durante esse período, acredita-se que nossa sensibilidade às energias dos outros é muito maior. Essa receptividade aumentada é alimentada pela calma do ambiente e pela serenidade de nossa mente, criando um estado ideal para perceber e responder a essas energias sutis. Isso fica particularmente evidente quando alguém está pensando em nós intensamente, seja porque sente nossa falta, precisa de nossa ajuda ou porque está nos enviando pensamentos emocionalmente carregados. O trabalho de Carlson lida com o conceito de que os pensamentos e as emoções transcendem as experiências internas. Eles são formas poderosas de energia capazes de viajar pelos planos espirituais. Essa energia tem o poder de transpor grandes distâncias e conectar pessoas de maneiras que ultrapassam os meios físicos tradicionais de comunicação. Portanto, acordar nessas primeiras horas pode não ser apenas uma coincidência, mas sim um chamado energético de alguém que está conectado a nós em um nível mais profundo. Para realmente entrar em contato com esses chamados energéticos sutis, Carlson incentiva uma profunda confiança na intuição. Esse senso intuitivo pode ser aprimorado se você refletir sobre interações recentes ou relacionamentos significativos em nossa vida. Ao acordar nessas horas, pense nas pessoas com as quais você está conectado. Há alguém por aí que pode estar pensando em você, precisando de sua energia ou buscando sua ajuda. Reconhecer e responder a essas conexões pode fortalecê-las e oferecer clareza e conforto a ambas as partes envolvidas. Carlson também aconselhou que você preste atenção aos seus sentimentos e intuições durante essas primeiras horas. Se a imagem ou o pensamento de uma determinada pessoa vier espontaneamente à mente, isso pode ser mais do que apenas uma coincidência. Pode ser um sinal energético, uma forma sutil, mas profunda, de comunicação da alma dela com a sua, ligando os planos físico e espiritual. Um terceiro motivo é que as ideias são canalizadas para manifestação. Nas calmas primeiras horas da manhã, especialmente entre 3 horas e 5 horas, acredita-se que um processo notável se desenrola.
O universo ou uma consciência superior aproveita a oportunidade para canalizar ideias criativas e inovadoras para a mente das pessoas. De acordo com a extensa pesquisa de Carlson sobre a mente subconsciente, essas primeiras horas são cruciais, pois a mente desacelera e descansa. A mente subconsciente se torna mais aberta e receptiva, criando um canal perfeito para a inspiração. Esse estado geralmente gera ideias para projetos pessoais, mudanças significativas na vida ou empreendimentos criativos. Carlson deu grande ênfase à natureza dessas ideias, que parecem surgir espontaneamente. Ela acreditava que elas não são apenas pensamentos aleatórios, mas estão profundamente ligadas ao nosso propósito maior ou caminho espiritual. Essas ideias podem ser vistas como estímulos cósmicos que nos levam a ações ou escolhas que ressoam profundamente com a jornada e o propósito intrínseco de nossa alma. Reconhecer e preservar essas ideias é fundamental. Carlson incentivou a confiança em nosso sistema de orientação interno, uma prática de reconhecimento e apreciação das ideias ou soluções repentinas que nos ocorrem nas primeiras horas da manhã. Manter um diário por perto para registrar esses momentos de clareza é uma maneira eficaz de capturar esses insights fugazes, mas significativos. Ao documentar e refletir sobre essas ideias, começamos a vê-las não apenas como pensamentos, mas como oportunidades de crescimento e manifestação pessoal substancial. Isso é coerente com a crença de Carlson na profunda capacidade da mente subconsciente de moldar nossa realidade. Isso sugere que esses momentos de clareza matinal são mais do que meras coincidências. São experiências espirituais profundamente significativas que servem para nos guiar em nosso caminho de vida e apoiar nosso crescimento pessoal e espiritual. Uma quarta razão é que esse é um momento profundo para a espiritualidade. Nas tranquilas primeiras horas da manhã, entre 3 horas e 5 horas, muitas pessoas acordam inesperadamente. Esse fenômeno, que é explorado em profundidade nos ensinamentos de Delora Carlson, tem um significado espiritual especial. Carlson, que é conhecida por seu trabalho sobre estados alterados de consciência, enfatizou a natureza única dessas horas ao fazer a ponte entre nosso mundo físico e o reino espiritual. De acordo com suas descobertas, durante essas horas, as distrações e os ruídos da vida cotidiana desaparecem, criando um ambiente pacífico que promove a conexão espiritual e a introspecção. Esse tempo é mais do que apenas um descanso. É uma oportunidade para o crescimento espiritual e a iluminação. O véu entre nosso mundo consciente e a consciência universal se afina, permitindo que acessemos a sabedoria e a orientação mais profundas. É um momento em que as complexidades de nossa vida diária desaparecem, permitindo-nos a clareza e a paz para refletir sobre as questões profundas e os mistérios da vida. Carlson enfatizou o valor de usar essas primeiras horas para introspecção e meditação. Esse tempo de silêncio se torna um espaço sagrado para que você se conecte com o seu eu interior e com o cosmos. É um ambiente ideal para pessoas que buscam respostas para perguntas profundamente pessoais ou que lutam contra dilemas existenciais. Nesse estado elevado de consciência, você pode obter percepções e revelações que são difíceis de entender durante a agitação do dia. Portanto, o fato de você acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã pode ser visto como um chamado para o despertar espiritual. O despertar espiritual é um convite para explorar as profundezas de nossa consciência e do universo. É um momento para você refletir com calma, fazer as grandes perguntas e estar aberto às respostas profundas que podem surgir da quietude e do silêncio das primeiras horas da manhã. Um quinto motivo é a projeção astral. Nossa exploração das implicações espirituais de acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã nos leva ao fascinante fenômeno da projeção astral, um conceito intimamente ligado aos ensinamentos de Delora Carlson, uma notável pesquisadora de fenômenos metafísicos. O extenso trabalho de Carlson, particularmente na terapia de regressão e na exploração da mente subconsciente, muitas vezes ilumina a importância da projeção astral como uma experiência espiritual crítica. As percepções de Carlson sugerem uma conexão significativa entre o período das 3 horas da manhã e a projeção astral. Essa fase é geralmente considerada um momento espiritualmente ativo que pode facilitar experiências fora do corpo, como a projeção astral. De acordo com as observações de Carlson, a projeção astral é uma exploração que vai além de nossa realidade física. Ela envolve viajar para diferentes planos de existência, uma jornada que muitas pessoas relataram durante regressões. Esses relatos geralmente descrevem experiências de profundo conhecimento e percepção obtidas durante suas viagens astrais. O impacto da projeção astral no crescimento pessoal e espiritual é significativo. Como confirma a pesquisa de Carlson, os indivíduos que tiveram essas experiências geralmente relatam percepções e conhecimentos extraordinários que não poderiam ter alcançado em seu estado normal de consciência. Isso é consistente com a crença de Carlson no poder transformador dessas experiências e no profundo impacto que elas têm na jornada espiritual de uma pessoa.
Carlson defendeu com veemência a exploração respeitosa e segura da projeção astral. Ela enfatizou a importância de documentar as experiências e sugeriu manter um diário para refletir e entender essas jornadas profundas. Essa prática é consistente com seus ensinamentos sobre as profundezas da mente subconsciente e seu papel na transformação espiritual. Por meio da projeção astral, as pessoas podem explorar a vastidão de sua consciência e do universo, obtendo percepções valiosas e contribuindo para seu crescimento e compreensão espiritual. Espero que este vídeo ajude você. Sei que nem sempre consigo responder a todas as perguntas. Fique à vontade para me dizer nos comentários sobre o que você gostaria de ver em um vídeo. Um sexto motivo é a comunicação com os anjos da guarda. Se você se aprofundar no significado espiritual de acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã, vai se deparar com a possibilidade profundamente reconfortante de se comunicar com os anjos da guarda. Um exemplo particularmente interessante é quando alguém acorda em um horário específico, como 3 horas e 33, o que pode ser mais do que apenas uma coincidência. Esse horário exato pode significar que seu anjo da guarda está tentando entrar em contato com você. Os anjos da guarda, de acordo com muitas crenças espirituais, são guias e protetores celestiais designados a cada indivíduo. Seu papel é geralmente entendido como o de nos guiar na jornada de nossa vida, oferecendo apoio e sabedoria. O fato de você acordar em um horário tão específico, especialmente várias vezes, pode ser interpretado como um sinal desses seres protetores. É como se eles estivessem falando conosco em nossos momentos mais vulneráveis e tranquilos para oferecer orientação ou respostas. Esse fenômeno pode ser particularmente relevante para aqueles que estão orando, meditando ou manifestando desejos ou metas específicas. Acordar a essa hora pode ser a maneira de o seu anjo da guarda responder aos seus pedidos espirituais. Isso pode ser visto como uma confirmação de que suas orações e manifestações estão sendo ouvidas e que as respostas estão sendo oferecidas na forma espiritual. A experiência de um anjo da guarda fazendo contato nessas primeiras horas pode ser incrivelmente reconfortante e encorajadora. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nosso caminho e que as forças espirituais superiores estão sempre cuidando de nós e prontas para oferecer apoio e orientação. Esses encontros, sejam eles na forma de sentimentos, pensamentos ou até mesmo visões, podem oferecer profundo conforto e clareza, especialmente em momentos de incerteza ou quando estamos buscando respostas para as questões maiores da vida. É uma bela percepção de que, em nossos momentos de vulnerabilidade, nosso próprio anjo vem até nós para nos ajudar a entender e navegar pelas complexidades de nossos pensamentos e experiências. Um sétimo motivo é que você precisa de mais autocompaixão. Ao nos aprofundarmos nos motivos espirituais para acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã, encontramos um sinal que fala diretamente ao nosso crítico interno, a necessidade de autocompaixão. Muitas vezes, aqueles que se encontram acordados durante esse horário são pessoas que se julgam de forma excepcionalmente severa, tanto em termos do trabalho que fazem quanto das expectativas que colocam em suas vidas pessoais. Essa vigília pode ser um lembrete gentil do universo de que é hora de ser mais tolerante com você mesmo. É um momento para refletir e perceber que o perfeccionismo em qualquer área da vida não é apenas irrealista, mas também uma fonte de estresse e frustração desnecessários. Essa percepção é particularmente importante para aqueles que impõem padrões excessivamente altos não apenas a si mesmos, mas também aos outros. Quando essas altas expectativas não são atendidas, isso leva a uma decepção e frustração significativas. Além disso, esse padrão de estabelecer altas expectativas também pode se manifestar nos relacionamentos pessoais, muitas vezes na forma de problemas de confiança. Pode haver um medo subjacente de traição ou decepção que dificulta a confiança total nos outros. Esse despertar entre 3 horas e 5 horas da manhã pode ser um convite à introspecção e ao reconhecimento desses medos e ansiedades profundamente enraizados. As primeiras horas da manhã, tranquilas e sem perturbações, proporcionam um cenário perfeito para essa introspecção. É uma oportunidade de dialogar com você mesmo e entender que as imperfeições fazem parte do ser humano. É hora de praticar o autoperdão e cultivar uma atitude mais compassiva e compreensiva em relação a você e aos outros. Ao reconhecer e lidar com essas lutas internas durante essas horas de reflexão, você pode começar a se curar e construir relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo e com os outros. Trata-se de aprender a confiar não apenas nos outros, mas também em você mesmo, e entender que nem tudo precisa estar de acordo com os padrões de perfeição, muitas vezes inatingíveis. Esse signo é um chamado para você abraçar a vulnerabilidade e encontrar força e crescimento nela. Um oitavo motivo é o despertar espiritual às 3 horas. Finalmente, o motivo mais comumente citado para você acordar às 3 horas é o despertar espiritual, um conceito profundamente enraizado em várias tradições espirituais.
Esse horário é frequentemente mencionado como uma encruzilhada crítica em que as barreiras entre os mundos espiritual e físico estão mais fracas. É um momento que pode servir como porta de entrada para uma maior consciência e conexão espiritual. A crença é que às 3 horas da manhã as distrações do mundo físico são minimizadas, permitindo que o reino espiritual entre em foco com mais clareza. Esse horário pode ser visto como uma oportunidade para o universo ou seu anjo da guarda se comunicar com você mais diretamente. Pode ser que algo do reino espiritual esteja buscando a sua atenção, seja uma mensagem, uma revelação ou um chamado à ação. Para muitas pessoas, acordar nessa hora específica é um sinal de que o anjo da guarda está tentando informá-la sobre notícias importantes ou dar orientações sobre uma questão urgente. Essa comunicação pode se manifestar de diferentes formas. Pode ser um sentimento intuitivo, uma realização súbita ou até mesmo um sonho vívido que parece ter um significado mais profundo. Um despertar espiritual nessa hora também pode indicar um momento de reflexão e crescimento pessoal. Ele convida você a explorar seu caminho espiritual mais profundamente e a considerar as questões mais amplas da sua existência. Esse momento de vigília nas primeiras horas da manhã pode ser um convite para você embarcar em uma jornada de autodescoberta e exploração espiritual. Ao concluirmos nossa exploração das razões espirituais para acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã, fica claro que esses momentos podem ter um significado profundo. Desde o potencial para uma introspecção profunda e para responder às grandes perguntas da vida até a oportunidade de receber chamadas energéticas de entes queridos ou experimentar a comunicação direta com nossos anjos da guarda, cada motivo oferece percepções exclusivas sobre nossa jornada espiritual. Portanto, da próxima vez que você se encontrar nessas horas místicas, considere o que o universo pode estar tentando lhe dizer. Esses momentos não são apenas distúrbios aleatórios em seus padrões de sono. Eles podem ser oportunidades sagradas para o crescimento espiritual e a iluminação. Abrace-os com o coração e a mente abertos e deixe que a profunda sabedoria que eles podem oferecer guie você em sua jornada espiritual. Um nono motivo pode ser a necessidade de um equilíbrio emocional ou espiritual mais profundo. Nas primeiras horas da manhã, entre 3 horas e 5 horas, sua mente pode estar sintonizada em um estado de consciência elevada que alerta você sobre necessidades emocionais ou espirituais não atendidas. Delora Carlson enfatizou que esse período geralmente serve como uma espécie de alerta interno para que você se concentre em seu próprio equilíbrio interno. Pode ser que você esteja inconscientemente desejando mais harmonia emocional ou crescimento espiritual, e o despertar nesse momento é um sinal de que você deve abordar esses aspectos de sua vida. Durante a agitação do dia, pode ser fácil ignorar nossas necessidades emocionais. Mas na calada da noite, quando todas as distrações externas desaparecem, essas necessidades geralmente ressurgem, seja na forma de preocupações, pensamentos inacabados ou conflitos não resolvidos. Carlson viu isso como uma oportunidade de ouvir a si mesmo e reconhecer os conflitos internos que talvez precisem de atenção. Ao enfrentar esses pensamentos e sentimentos nas horas tranquilas da manhã, você pode começar a encontrar maneiras de restaurar seu equilíbrio emocional e espiritual. Nesses momentos, pode ser útil perguntar a você mesmo quais partes da sua vida estão desequilibradas. Você sente um vazio interior que exige satisfação? Você tem emoções não resolvidas ou feridas antigas que finalmente precisam ser curadas? Essas primeiras horas oferecem a você uma oportunidade valiosa para se concentrar nessas questões e iniciar as mudanças internas necessárias para o seu crescimento pessoal. Outro possível motivo para você acordar pode ser a necessidade de um profundo relaxamento físico ou mental. Carlson sempre enfatizou em seu trabalho a importância da conexão entre corpo e mente e como esse equilíbrio pode ser interrompido se um desses aspectos for negligenciado. Acordar nas primeiras horas da manhã pode lembrar você de que seu corpo ou mente precisa de mais descanso, cuidado ou atenção. Estar ciente de como você cuida do seu corpo e da sua mente pode ajudá-lo a lidar melhor com as demandas da vida cotidiana. Você pode estar se sentindo estressado, exausto ou desequilibrado internamente, e essas horas em que acorda cedo podem ser uma forma de fazer uma pausa e dar a si mesmo o cuidado de que precisa. Carlson geralmente recomendava meditação ou exercícios de atenção plena durante esses momentos para acalmar a mente e colocar o corpo em um estado de relaxamento. Usando essas técnicas, você pode encontrar a paz interior que pode ter escapado de sua vida cotidiana agitada. Em resumo, o fato de você acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã oferece muitos significados e possibilidades mais profundos do que um simples distúrbio do sono. Essas horas podem ser usadas como períodos preciosos de reflexão interior, conexão espiritual e cura pessoal. Ao estar atento e aberto às mensagens que chegam até você nesses momentos, você pode obter percepções importantes sobre sua vida e seu caminho espiritual. O trabalho de Delora Carlson enfatiza que, nessas primeiras horas da manhã,
você tem uma oportunidade única de se conectar com os níveis mais profundos de consciência e com o universo para promover o crescimento, a cura e a transformação. Estou feliz por você ter participado dessa jornada conosco até agora. Se este vídeo tocou seu coração ou lhe trouxe novas percepções, seria maravilhoso se você realmente nos apoiasse. Você pode se tornar um membro do canal. É fácil fazer isso por meio do link na descrição abaixo deste vídeo. Assim, você poderá ver todos os novos vídeos antes que eles se tornem públicos para todos. Se você decidir fazer isso, obrigado. Afinal de contas, estamos todos aqui para crescer e aprender juntos, e o apoio de vocês é a luz que ilumina nosso caminho. Nikola Tesla, um dos maiores inventores e visionários do século passado, era conhecido não apenas por suas contribuições inovadoras à eletricidade e à tecnologia, mas também por suas profundas crenças sobre energia, consciência e universo. Tesla acreditava firmemente que todo o universo estava conectado por meio de energia e vibração e que a consciência humana poderia ser sintonizada em frequências específicas para obter um conhecimento mais profundo e se conectar com o cosmos. Nesse contexto, Tesla possivelmente consideraria o despertar entre 3 horas e 5 horas da manhã como um momento de ressonância particular com essas energias universais. Tesla sempre expressou que o universo funciona como uma vasta rede energética e que todos os seres estão conectados a essa energia. Ele acreditava que o cérebro humano poderia agir como um receptor, capaz de receber informações e inspiração do éter, ou fonte de energia universal. Em seus escritos e conversas, ele falava sobre como o conhecimento que recebia para suas invenções geralmente chegava a ele por meio de inspirações repentinas, que ele interpretava como resultados de um estado de consciência mais profundo. Portanto, não é de surpreender que Tesla considerasse o despertar nas primeiras horas da manhã como um tipo de momento receptivo para o cérebro humano, quando ele está mais aberto a essa energia cósmica e suas mensagens. Na visão de Tesla sobre energia e frequências, as horas entre 3 horas e 5 horas da manhã poderiam representar uma fase em que a frequência humana é particularmente suscetível a receber sabedoria e inspiração universais. Tesla enfatizou que a quietude da noite, quando os distúrbios eletromagnéticos e físicos são mínimos, é o melhor momento para pensar profundamente e receber inspiração. Nesse momento, ele acreditava, a mente estava livre dos distúrbios da vida diária e podia se sintonizar melhor com as vibrações sutis do universo. Portanto, é concebível que Tesla visse o despertar a essa hora como uma oportunidade de se conectar conscientemente com essas energias e obter percepções mais profundas sobre a vida, as leis da natureza e sua própria existência. Outro elemento interessante da visão de mundo de Tesla era sua forte confiança na intuição e nos insights internos. Tesla acreditava que as maiores descobertas e invenções nem sempre aconteciam por meio de pensamentos racionais, mas muitas vezes provinham do subconsciente e de uma espécie de conexão intuitiva com o universo. Nesse sentido, Tesla teria visto o fato de acordar repetidamente nas primeiras horas da manhã como uma oportunidade de se conectar com essa fonte interna de sabedoria. Talvez ele recomendasse que você se concentrasse na quietude interior nesses momentos para receber respostas intuitivas a perguntas que muitas vezes são ofuscadas por influências externas e inquietação mental na vida cotidiana. Tesla também acreditava que o universo segue uma certa ordem e ritmo e que o homem poderia se sincronizar com esse ritmo para obter percepções mais profundas e iluminação espiritual. Para ele, toda forma de energia, seja ela corrente elétrica ou energia da consciência, fazia parte de um plano cósmico maior. Ele sempre falava que o universo funciona como uma máquina gigantesca e que, se você entender as leis dessa máquina, poderá se harmonizar com suas energias e obter habilidades extraordinárias. Portanto, para Tesla, acordar às 3 horas ou 4 horas da manhã poderia ser uma manifestação dessa sincronização com o ritmo universal, um momento em que a frequência do indivíduo está alinhada com a do universo, trazendo novas percepções e ideias criativas. Além disso, Tesla era um grande defensor da meditação e do uso consciente dos estados mentais. Embora se considerasse principalmente um cientista, ele reconhecia a importância de uma mente calma e concentrada para desenvolver todo o potencial da mente humana. Provavelmente, ele teria recomendado usar o momento de acordar à noite para entrar em um estado meditativo, e assim, não apenas acalmar o corpo, mas também elevar a consciência a um nível mais alto para receber percepções e conexões mais profundas. Em suma, pode-se dizer que Nikola Tesla teria considerado despertar entre 3 horas e 5 horas da manhã como um momento extraordinário de ressonância cósmica. Para ele, essas horas não seriam meros distúrbios do sono, mas uma oportunidade de utilizar as frequências imperturbáveis do universo e obter percepções mais profundas sobre os mistérios da natureza e da consciência. Tesla teria considerado esse tempo sagrado para se conectar com o conhecimento coletivo do cosmos e explorar as infinitas possibilidades da mente humana.